Nesse vídeo, nós vamos ver alguns problemas clássicos de sincronização entre processos, que vão ser úteis para a gente entender um pouco mais como a gente programa utilizando memória compartilhada. Problemas que nós vamos ver são esses. Esses nomes podem parecer um pouco estranhos, mas se tornou uma tradição da área descrever os problemas com situações um pouco pitorescas. E aí os problemas ganharam esses nomes. O problema dos produtores e consumidores nós já vimos em vídeos anteriores. Os produtores geram dados e colocam numa fila, de onde os dados vão ser lidos pelos consumidores, e os problemas que eles têm que enfrentar são, primeiro, de exclusão mútua, e segundo, o problema de condição limite. Produtores têm que parar se a fila estiver cheia, os consumidores têm que parar se a fila está vazia, e um ou outro tem que avisar o outro lado quando aquela condição é atendida ou não atendida. Como eu mencionei, a gente já viu isso em outros vídeos, e a solução pode ser com mutex e variáveis de condição, ou semáforos, ou monitores. O próximo problema que a gente vai ver é o problema de leitores e escritores. Nesse caso, consideremos que a gente tem uma estrutura de dados compartilhada, onde eu vou ter então leitores e escritores, onde os leitores acessam a estrutura e leem dados, sem alterar nada na estrutura. Por outro lado, os escritores alteram a estrutura de dados. E como eles alteram a estrutura de dados, necessariamente eles precisam de exclusão mútua enquanto eles estiverem trabalhando, fazendo as suas alterações. Uma solução simples poderia ser simplesmente a gente usar uma variável de exclusão mútua global. Cada leitor trava a estrutura de dados, lê, libera a estrutura de dados, cada escritor faz a mesma coisa. Todo o controle de acesso seria feito pela estrutura da variável de exclusão mútua e a gente estava resolvido. O problema é que essa solução ela é realmente muito limitante. Uma solução melhor seria alguma coisa que, por exemplo, permitisse a gente utilizar o fato de que eu posso ter vários leitores acessando a base em paralelo. Para ler, como eu não vou alterar os dados, eu posso ter várias leituras ao mesmo tempo. Um problema desse tipo de solução é que agora eu tenho que decidir quem é que tem prioridade. Os leitores ou os escritores? E as soluções que a gente encontra na literatura, algumas priorizam uns e outras priorizam outros. Então vamos considerar uma solução considerada tradicional que a gente encontra em muitos livros, muitos artigos. Então eu vou utilizar a exclusão mútua. Então eu vou ter uma exclusão mútua para a área onde está a estrutura de dados. Eu vou precisar de contar quantos leitores estão acessando a base de dados. Lembra que eu posso ter vários leitores trabalhando em paralelo na base. E por último, eu vou ter uma exclusão mútua para o acesso ao contador dos leitores. Então esse num leitores eu tenho que ter uma exclusão mútua para poder atualizá-lo à medida que leitores chegam e saem. Então vamos ver como que esse negócio funcionaria. Vamos pensar no escritor. Então o escritor é o mais complicado porque ele altera a estrutura de dados, ele não pode trabalhar com outros acessando a estrutura ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, a gente está representando como um loop infinito. E a primeira coisa que ele vai fazer, obviamente, é travar a exclusão mútua da área onde está a estrutura de dados. Depois que ele fizer esse travamento e ele conseguir o travamento, então ele pode fazer a alteração que ele quiser, fazer as mudanças que ele precisar na base. Quando ele terminar, ele libera a base com um unlock e aí o código termina. Já o leitor, como a gente quer que os vários leitores trabalhem em paralelo, ele vai ter uma estrutura mais complicada. Vamos também considerar o caso do loop infinito e vamos primeiro verificar o que vai acontecer. Então, a primeira coisa que ele vai ter que fazer, ele vai atualizar aquele contador de número de leitores. Então, ele precisa travar a exclusão mútua sobre o contador. Vai atualizar o contador, contando que agora ele também vai acessar os dados. E aí, a próxima coisa que ele tem que verificar é responder a pergunta: eu sou o primeiro leitor que estou acessando a base ou não? Se o número de leitores é igual a 1, quer dizer que eu sou o primeiro leitor que chegou nesse ponto aqui, nesse momento. Então eu sou o primeiro a entrar e eu tenho que travar a base toda. Eu tenho que travar a base por quê? Porque M-área serve para eu fazer a exclusão mútua com o escritor, que a gente acabou de ver aí à esquerda. O escritor vai tentar travar M-área para poder acessar. Se eu sou o primeiro leitor e eu conseguir entrar, eu tenho que travar M-área.
Se já tiver um escritor, eu vou ficar bloqueado nesse lock até o escritor sair. Se não tem escritor, eu travo a área e continuo a minha execução. Libero a exclusão mútua sobre o contador de leitores e aí agora eu posso fazer a leitura que eu quiser. Note que um segundo leitor agora ele travaria mcont, atualizaria o contador de leitores. Aí ele veria que ele não é o primeiro, ele não ia nem tentar travar M-área, porque ele sabe que M-área já está travado. Ele vai direto liberar o contador e entrar na base para poder ler a base. Bom, cada um deles agora que for saindo, vai ter então que atualizar o contador de leitores para indicar que ele está saindo. Então ele trava a exclusão mútua do contador, decrementa o contador, e aí, se ele, quando ele decrementa o contador, ele vê que ainda tem outros leitores na base, a tarefa dele acabou, ele vai poder liberar a exclusão mútua. Por outro lado, se agora ele é o último leitor que está saindo, então nesse momento aqui, se o número de leitores chegou em 0, quer dizer que ele é o último que está saindo. Então agora ele tem que liberar a área para o caso de ter um outro escritor querendo acessar. Lembra que o escritor no código da esquerda, se ele chegou enquanto tinha algum leitor, ele está travado, tentando fazer a trava do M-área. Então agora que eu sou o último leitor, que eu estou saindo, não tem mais leitores na base, eu destravo o M-área para deixar qualquer escritor entrar se precisar. Depois disso, o leitor não tem mais nada para fazer. Ele libera a variável exclusão mútua e vai fazer outras coisas que ele tiver para fazer. Esse código é melhor do que uma exclusão mútua simples porque vários leitores podem acessar a base em paralelo. Então eu consigo muito mais eficiência nesse sistema. Mas ele tem um problema. Pensa que eu acabei de chegar como leitor e entrei na área. Eu sou o primeiro, eu travei M-área. Chegou um escritor agora e ele tenta travar M-área, mas M-área já está travada. Então o escritor fica bloqueado. E agora, qualquer leitor que chegar depois desse escritor, enquanto eu ainda estiver lendo, ele vai entrar direto. Porque eu já estou lendo, um outro leitor que chegar encontra número de leitores maior ou igual a 1 e ele entra também. E se continuarem chegando leitores sem parar, esse escritor nunca vai entrar. O escritor pode esperar indefinidamente. A esse conceito a gente chama de inanição ou em inglês starvation. Esse é um problema importante em sistemas paralelos e distribuídos que a gente tem que ter atenção para ele. Se a nossa solução garante que todo processo que precisa de acessar uma estrutura, de fazer alguma coisa, vai ter uma chance de fazer. Nesse programa, isso não é garantido. Se eu tiver leitores o tempo todo, o escritor não vai conseguir entrar. Um segundo problema é o problema do Jantar dos Selvagens. O Jantar dos Selvagens ele não é tão conhecido. Ele foi proposto pela primeira vez em 1991, no livro do Greg Andrews, e ele está lá mencionado no livro do Mazieiro de Sistemas Operacionais. A ideia aqui agora é que eu tenho uma estrutura que é um pouco mais complicada. Eu tenho um recurso compartilhado, que aqui no caso vai ser um caldeirão, e eu tenho dois tipos de processos que têm que lidar com esse caldeirão. Então, os selvagens que estão jantando, eles tiram porções de comida do caldeirão. O selvagem trava o caldeirão e se serve. Quando o caldeirão estiver vazio, o selvagem tem que parar e esperar o cozinheiro colocar mais comida no caldeirão. Então eu tenho que acordar o cozinheiro, porque o cozinheiro nota que enquanto tem comida no caldeirão, o cozinheiro não tem nada para fazer. Quando o caldeirão fica vazio, então quem vai se servir e vê que o caldeirão está vazio, tem que acordar o cozinheiro. O cozinheiro vai então, enche o caldeirão e vai dormir de novo. Eu tenho dois tipos de processo, onde o cozinheiro está num loop infinito, onde ele acorda, enche o caldeirão e vai dormir. Até que alguém acorde ele de novo para falar que o caldeirão está vazio. O selvagem também tem um código bastante simples, onde ele simplesmente se serve e come. E depois ele volta para se servir de novo. Para a gente tornar isso um pouco mais realista, é bom lembrar que, na verdade, antes de se servir, o selvagem tem que verificar se o caldeirão está vazio. E se ele estiver vazio, ele vai acordar o cozinheiro. Bom, vamos ver como é que a gente implementa isso na prática.
Então, em termos de variáveis que eu vou precisar, eu preciso de saber quantas porções que tem no caldeirão. Então, eu vou começar com 0 nesse caso aqui. Eu vou ter que ter uma exclusão mútua, que vai ser o controle de acesso de exclusão mútua do caldeirão. Cada selvagem se serve separadamente para evitar bagunça no caldeirão. Eu preciso de um semáforo que vai representar para mim o caldeirão vazio. Ele vai começar com caldeirão vazio igual a 0, e se alguém tentar travar aquilo dali, quer dizer que eu estou esperando um caldeirão vazio. Ele vai funcionar como se fosse uma variável de condição para mim. E também tem um de caldeirão cheio. Lembra, né, que eu tenho os dois limites. Eu tenho que saber quando é que eu posso liberar a gente para comer, e eu tenho que saber quando que eu tenho que acordar o cozinheiro. O selvagem, que é o código mais complicado, ele vai então trabalhar no loop infinito, onde a primeira coisa que ele vai fazer é travar o caldeirão. Uma vez que ele tenha conseguido acesso ao caldeirão, ele vai verificar se ainda tem porções no caldeirão. Se porção for igual a 0, quer dizer que ele não pode comer ainda. Ele vai ter que acordar o cozinheiro para o cozinheiro poder colocar mais comida lá. Então, o que ele vai fazer nesse caso é sinalizar no semáforo de caldeirão vazio. O cozinheiro vai estar lá esperando, fez um wait no caldeirão vazio, e só vai ser acordado quando o caldeirão estiver vazio. Depois que eu tiver acordado o cozinheiro, eu tenho agora que esperar até o cozinheiro liberar o caldeirão. Então eu vou fazer um down agora em caldeirão cheio. Vou ter que esperar até o caldeirão ficar cheio. Quando eu conseguir passar desse ponto, eu vou decrementar porções. Nota que eu passo desse ponto. Se porções era igual a 0, eu tive que acordar o cozinheiro e esperar o cozinheiro fazer alguma coisa. Se porção era maior do que 0, eu não tive que fazer nada disso. Eu simplesmente decrementei o contador de porções. E aí eu posso comer. Eu destravo o caldeirão e aí eu passo a comer. Acabou o meu código. Do outro lado, eu tenho o cozinheiro. O cozinheiro, então, ele também está lá num loop infinito. E a primeira coisa que ele vai fazer é esperar ele ter que trabalhar. Ele vai saber disso como? Ele faz um down, né, um wait, no caldeirão vazio. Na hora que o caldeirão estiver vazio, a gente acabou de ver que o selvagem vai fazer um up no caldeirão vazio, então ele acorda nesse ponto. Ele acorda nesse ponto, cozinha, no que ele tiver que cozinhar, e coloco lá mais M porções dentro do caldeirão. Nesse ponto, eu posso sinalizar que o caldeirão está cheio. E nota que eu só tenho que fazer um up no caldeirão cheio, porque só tem um selvagem que está esperando por essa notícia. Quando então eu faço o up do caldeirão cheio, esse cozinheiro pode voltar e ir dormir. Depois disso, o meu sistema está completo. Os selvagens que chegam, ou eles vão ficar travados na chave de exclusão mútua do caldeirão, ou eles vão poder entrar, verificar quantas porções tem, se precisar, acorda o cozinheiro e assim por diante. Tem um outro problema que é mais comum de ser encontrado na literatura, que é chamado do problema do barbeiro dorminhoco. Então a ideia é que você tem uma barbearia que tem um certo número de cadeiras para as pessoas ficarem esperando, e um barbeiro que fica dormindo enquanto ele não tem ninguém para cortar o cabelo. Quando há algum cliente, então o barbeiro é acordado e ele começa a atender o primeiro cliente. Se chega mais gente enquanto isso, os clientes vão sentando nas cadeiras. Uma situação a mais que não tinha no caso dos selvagens é que se alguém tentar chegar na barbearia quando a barbearia já está cheia, ele vai embora para voltar uma outra hora. Existem algumas soluções diferentes para isso, e para mais detalhes vocês podem procurar o livro de sistemas operacionais do Tannenbaum ou a Wikipedia sobre Sleeping Barbers, e vocês vão encontrar uma solução para esse código lá. Mas o princípio é semelhante ao código dos selvagens que a gente acabou de ver. O problema do jantar dos filósofos talvez seja o mais famoso desses problemas clássicos de sincronização. Então a ideia é que você tem filósofos que passam um período pensando e um período comendo. Para poder comer, o filósofo tem que pegar 2 talheres, um de cada lado da sua cadeira. Não pode pegar qualquer talher. Ele senta e pega os 2 que estão na posição da cadeira dele.
Originalmente, esse problema era definido como cada filósofo tinha que pegar 2 garfos para poder comer e eles estavam comendo macarrão. O Mazziero, autor do livro de sistemas operacionais que a gente adotou, ele talvez goste do filme do Kung Fu Panda, então ele mudou o problema para colocar um punhado de panda aí, filósofos panda, que tem que comer e vai comer com 2 hashis. Na hora que um filósofo se senta, ele tem que ter acesso aos 2 talheres, vamos chamar assim, as 2 ferramentas que ele precisa para comer, e na hora que ele termina, ele coloca de novo as 2 na mesa. Então, o código é relativamente simples. O filósofo pensa durante um tempo, depois ele fica com fome, então ele pega os 2 talheres, ele tem que pegar um de cada vez, come, depois ele coloca um talher na mesa, coloca o outro talher na mesa. A importância desse problema a gente vai ver daqui a pouco, mas o código para ele usando semáforos, nessa descrição simples, também é bastante direto da gente implementar. Então eu vou criar 5 semáforos que vão representar os 5 palitos. Todos eles começam com 1. Agora, o filósofo está no loop infinito dele. Quando ele resolve que ele vai comer, primeiro ele faz o down em um semáforo de um lado, ele é o filósofo I, ele vai fazer o down na posição I, e depois vai fazer o down na posição I mais 1. Como a gente tem que implementar isso como uma estrutura circular, então o código seria esse daí. Uma vez que ele conseguiu fazer o down nos 2 hashis e isso funcionou, ele pode então comer. Vai ficar ali um tempo comendo. Outros filósofos que tentarem comer e que são vizinhos dele não vão conseguir pegar esses 2 hashis que ele já está usando. Então, na hora que eles fizerem o down ou de um ou do outro, eles vão travar. Quando eu terminar de comer, eu coloco os 2 hashis na mesa. Eu faço o up do hashi I e up do hashi I mais 1. E acabou o trabalho desse filósofo para poder comer, ele pode voltar a meditar. O problema nesse caso aqui é que todo mundo pode resolver comer ao mesmo tempo. E na hora que isso acontecer, vamos imaginar que os 5 filósofos estão executando de forma sincronizada. Todos estão fazendo exatamente a mesma coisa. Todos terminaram de meditar, todos se sentam na mesa e todos pegam o hashi da direita, o hashi I. Os 5 se sentaram na mesa, os 5 pegaram o hashi que corresponde à posição deles. Agora todos eles vão tentar fazer o down do hashi do outro lado, o I mais 1. Só que agora os 5 já fizeram o down do hashi I. Não tem mais nenhum hashi na mesa, todos já foram travados. Então agora todos eles vão ficar bloqueados tentando travar o outro hashi, mas nenhum deles vai conseguir. Isso é o que a gente define como o problema de deadlock. Esse é um problema complexo de se resolver e que ele é representado pelo fato de que todos os processos envolvidos aqui, eles possuem algum tipo de recurso, eles precisam de mais algum recurso, mas o recurso que eles precisam já está travado por um outro elemento. Então isso a gente vai ver no vídeo específico sobre deadlock, que a gente vai falar sobre esse problema. Esses problemas clássicos são importantes que a gente entenda a estrutura deles, porque eles representam a maior parte dos problemas que a gente pode encontrar quando a gente estiver representando a sincronização entre vários produtores e consumidores, qualquer tipo de processo dentro de um ambiente distribuído. Então, verifiquem esse código, voltem lá nos livros, deem uma estudada para entender exatamente como que essas estruturas funcionam, como que esses códigos operam em cada caso. Imaginem o que acontece com cada um que tenta fazer a operação A, a operação B, como que eles se relacionam. Porque esses problemas vão representar a grande maioria dos problemas que vocês vão encontrar na prática.